E aí, galera, esse é o Derby FC, nosso novo canal de comentários sobre futebol principalmente, mas talvez futuramente outros esportes. Eu sou o Joan, palmeirense, Eu sou o Marcos, corintiano. e hoje a gente vai falar sobre o jogo de ontem, né? Palmeiras e Corinthians, o clássico, vencido pelo Palmeiras, né? Comecei bem já. E aí, Marcos, o que é que você achou do jogo no geral? Né, apesar da derrota, né, vamos dizer assim, né, como um corintiano consciente, né, eu já imaginava que seria um jogo bem difícil, né, tinha coisas bem, possamos dizer que contra o Corinthians, né, jogar fora de casa, né, totalmente sem torcida, né, totalmente, agora, né, com essa regra, né, que não pode ter torcida de visitante nos clássicos em São Paulo. E um time já montado há mais ou menos 2 anos, né? O João pode até me corrigir, mas se não for 2 anos é próximo disso. E um time já muito bem bolado e com a estratégia de jogo totalmente definida, né? Então eu tinha, vamos dizer assim, um receio que a derrota viesse mesmo. Mas assim, né? Um empate seria já, vamos dizer assim, de grande valia. Cara, eu, Mas pode continuar, já. cara, eu vou falar a real. Eu pensava que ia ser um jogo bem diferente do que foi. Eu pensava que o Palmeiras ia assim pressionar uns 20 minutos, talvez até fazer um gol, que provavelmente se o Palmeiras fizesse um gol nos 20 primeiros minutos, ele ia tipo se fechar. Na minha cabeça era isso, né? Que não foi o que aconteceu, né? O Palmeiras fez o gol lá no pênalti e continuou atacando, pelo menos no primeiro tempo, né? Eu imaginei o seguinte, né? Eu esperava até uma abafa maior no início do jogo do Palmeiras, uma abafa assim muito intensa, igual foi contra o jogo do São Paulo, Porque é né? Que eu assisti característica também. já. É. Isso, mas só que eu não sei o que aconteceu, mas não teve esse abafa, né? Aí ficou aquele jogo assim, com o Palmeiras dominando, mas não tinha aquele abafa 100%. E também eu também não conseguia sair de trás, né? Aí, consequentemente, o Corinthians errava passes e tal, não conseguia sair da marcação forte do Palmeiras, e o Palmeiras ia e pressionava. E como você disse, né? Eu imaginava que ia ser exatamente desse jeito. E eu esperava um pouco mais do Corinthians, para ser sincero. Mas acho que talvez alguns jogadores que são novos, né? Por falar, o Corinthians tem uma idade muito alta de jogadores, mas também tem alguns jogadores em posições chaves que são da base, né? Então alguns, na minha opinião, sentiram o jogo. É você jogar fora, com a torcida do Palmeiras assim no pé. E os jogadores do Palmeiras já bem cascudos, né? Vamos dizer assim, né? Campeões de vários torneios, se torna bem complicado. O Palmeiras já estava marcando muito em cima, né? Eu até percebi que com 15 minutos de jogo o Corinthians já tinha passado do meio-campo uma vez. E que foi numa bobeada, num passe errado do Palmeiras. Mas, tipo, Dudu, ali, como você falou, aquele é Lucas Piton, se eu não estiver enganado, né? O lateral esquerdo. Isso. Ele sofreu muito com o Dudu ali na direita, cara. Tava quase uma covardia, pô. Só É, tinha. teve comentários, né, de corintianos no Twitter comentando que parecia um profissional contra um sub-15, um sub-18 ainda, que Exato. ainda tá aprendendo a marcação, né? Então realmente ele sofreu bastante, né? E isso ocasionou o seguinte, né? O lance do pênalti, na minha opinião, é justamente por causa disso. Porque você tem um Lucas Piton que não tava confiante, vamos dizer assim, no jogo, não estava impondo respeito. Então, quando o adversário vê que você está com uma peça frágil na posição, os caras vão atacar por lá, é óbvio, né? Tipo, é natural do jogo, né? E foi uma falha entre ele e Gil, que o Gil fez o pênalti, tipo, né? Ele que fez o ato, né? Do pênalti, mas assim, foi na posição ali, né? Da esquerda que ocasionou, né? Então, tipo, se tivesse uma marcação melhor ali, talvez não tivesse acontecido aquele lance e o pênalti, né? É, E ficou muito claro, assim, né? O povo, Piton, o Gil, assim, eu acho que quem jogou ruim foi o Piton. Então, e fez com que o Gil fosse falhasse mais do que o obrigado, né? normal. Isso, falhasse mais do que o normal, porque também estava sendo sobrecarregado. Eu achei até que o Gil foi o melhor da zaga do Corinthians, ele tirou muita bola. O pênalti não tinha muito o que ele fazer. Foi um pênalti discutível, eu concordo que foi. Agora sim, provavelmente na Europa tinha sido marcado? Não, eu acho que não. Acho que aqui o VAR do Brasil marcaria. O VAR aqui no Brasil marca aquele tipo de pênalti, entendeu? Porque assim, É beleza. uma mão na cara, né, velho? O que eu vejo, né? Por exemplo, o Gil, na minha opinião, não precisava ter colocado a mão assim, né? Porque, tipo assim, ele coloca, por exemplo, ele tá aqui e coloca a mão aqui pra pegar o espaço. Só que o jogador do Palmeiras, assim que vê aquilo ali, faz vamos dizer assim, uma encenação maior, Se joga pra mas trás. isso, há um contato, mas aí, tipo,
há um contato para cair ou não? Tipo, vai ser sempre aquela discussão. E como até um comentário do que eu vi no Twitter, um setorista do Corinthians falando que o problema é que, por exemplo, no VAR, qualquer lance, mesmo que seja um toque leve, Não é tem um como toque. você medir a força, né? E, exatamente. Então, o VAR vai marcar aquele tipo de pênalti, principalmente aqui no Brasil, né? Vai marcar. Talvez fora não marcasse. Na Europa, os caras colocam muito o juiz, né? A decisão do juiz em campo. Se o juiz viu que não foi, eles nem questionam, basicamente. Mas aqui no Brasil é um lance de pênalti, na minha opinião, para que provar. Eu vi uma falha do Gil ali, porque ele poderia, tipo, o Gil era bem maior do que o Danilo, né? Se ele tivesse entrado com o ombro na frente, ele tinha ganho a jogada e não tinha sido pênalti. Porque o que marcou o pênalti mesmo é mão na cara e mão no pescoço. Aí quando o VAR viu, não tem como o VAR ver, saber qual foi a força, qual foi a intensidade, se realmente o cara tocou nele, ele se jogou para trás. Não tem como, entendeu? Aí marcou-se, né? É discutível? É, mas dizer que foi totalmente não pênalti, aí eu já acho que não foi, né? Aí pronto, depois daquilo ali que o Palmeiras continuou atacando, eu pensei, porra, será que vai vir uma goleada? Porque geralmente o Palmeiras se fecha. Né? É bem E típico os do últimos Palmeiras jogos, fechar. né, de Corinthians e Palmeiras, né, tirando o último, né, que foi o Corinthians que venceu, né, que foi aquele jogo que o Palmeiras estava jogando com time misto, né, foram goleadas, né, tipo, foi assim, jogos fáceis pro Palmeiras, né, vamos dizer assim. Então, eu também pensei em um momento que seria mais complicado, mas assim, eu já vejo aí um pouco do dedo do treinador, né, um treinador mais cascudo, um treinador assim que mesmo, como ele disse, né, tipo, independente se é meu terceiro jogo, ou o primeiro, ou o 20º, ou o último, eu vou jogar sempre da mesma forma. E eu vi que alguns jogadores sentiram, mas assim, eu também achei a falta do 9 do Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse um 9 ali, Pra finalizar, talvez tivesse um 9, o Palmeiras finalizou no último passe. Eu até vi um comentário, acho que foi de Abel, o treinador do Palmeiras, ele comentando que o Palmeiras estava finalizando, foi na transmissão. O Palmeiras estava errando no último passe. E realmente, o último passe geralmente e na finalização, né? O último passe com a finalização. Então aquilo ali geralmente é o dedo do atacante que o Palmeiras ainda não tem, né? Um de área mesmo, né? aquele Rony finalizando de fora da área, misericórdia. De vez em quando ele acerta até um chutinho. Mas na maioria das vezes, eu acho até que virou de bom tamanho pro Corinthians, só 1-0. Realmente, se o Palmeiras tivesse um jogador de mais. Tipo, o Dudu tava jogando muito aberto. Se o Dudu tivesse jogando mais fechado para finalizar, para fechar a jogada, né? Talvez até tivesse saído mais gols. E assim, do pênalti, né? Quando saiu o pênalti, né? Ia ser gol, né? Ali já é um gol, Rafael. ali não tem O como Veiga não tem perder, como, né? não. Não tem nem como perder. É mais ou menos como o Fábio Santos no Corinthians, né, também. Tipo assim, até fica um pouco receoso, né? Depois a gente vai comentar, mas eu acho que o primeiro tempo se resume a quase, vamos dizer assim, um nó tático do Palmeiras no Corinthians. O Corinthians não conseguia fazer criações de jogada, entendeu? Tipo assim, agora teve teve até um lance, né, que Renato Augusto deu um passe, né, para Fagner, que Fagner finalizou todo Todo torto. torto. Ali foi uma boa jogada. Não sei se seria gol se Fagner mesmo tivesse acertado, porque tinha um lance do VAR, né, que poderia marcar. O juiz não marcou em Que foi campo, uma mas poderia falta, marcar né? isso lá em Piquerez, se eu não me engano, que talvez o VAR marcasse, né? Não sei, né, como é a cabeça do VAR aqui no Brasil, sempre muda bastante, mas talvez ele marcasse a falta lá e mesmo que tivesse sido gol, talvez fosse anulado. Mas eu acho que no primeiro tempo todinho foi o único lance criado pelo Corinthians foi esse. Então, tipo assim, o primeiro tempo todinho se resumiu a uma jogada só. Se eu não tiver me falha a memória, eu acho que o primeiro chute do Corinthians no gol, não, que foi por cima. Foi um de Renato Augusto aos 39 minutos do primeiro tempo, cara. Pra você. Isso. Tipo, Isso, exatamente. E assim, uma coisa, né, por falar, Renato Augusto e Paulinho não jogaram bem. Eles foram muito bem marcados. Assim, Paulinho tava Renato, voltando pra buscar a bola na zaga. Paulinho. é, o Corinthians foi anulado. No primeiro tempo, o Corinthians realmente foi totalmente anulado. Assim, taticamente, o Abel deu nó. Mas, assim, na minha opinião, isso não seria, assim, não é anormal. Porque o terceiro jogo do treinador ainda está se implementando uma filosofia que é totalmente diferente, né? O Corinthians vai deixar de ser um time que não fazia não que esperava os adversários, agora quando vai propor o jogo, e isso demora. E para mim é muito mais difícil você montar um time para atacar sempre o tempo todinho. Como eu disse, é uma sincronia tática muito grande, porque você tem que atacar, mas também não pode ficar atrás todo bagunçado. Então, até isso ficar na sintonia fina vai demorar um pouco.
E o Palmeiras se mostrou superior como já era desesperado. Eu até esperava mais, como eu disse, mas é aquela questão, né? Talvez falte um 9 pro Palmeiras ainda. Aí teve o segundo tempo, que aí o segundo tempo já foi mais clássico. Catimbado, bola no meio de campo, ninguém atacava, ninguém chutava. Eu acho que só nos últimos 10 minutos que o Corinthians fez. Teve o gol de pênalti do Corinthians também, ali foi indiscutível, né? Foi pênalti mesmo. O Palmeiras teve uma reação muito rápida, mas tirando os dois lances dos gols, foi um segundo tempo totalmente catimbado, né? Jogada no meio de campo, passe errado, marcação muito forte, inclusive o juiz estava até meio perdido, né? Ele teve muitos lances para dar amarelo pro Palmeiras ali que ele realmente não deu. E Danilo, cara, Danilo acabou com aquele jogo. Ele foi premiado, na minha opinião, porque pra mim ele foi o melhor do Palmeiras, né? Então, tipo assim, teve uma falha na defesa do Corinthians. Teve, realmente, ali no gol, né? Você. Tipo, os caras do primeiro Paulo não subiram, né, para impedir aquela jogada da cabeçada, né? Eu acho que Cássio fez o que tinha que fazer mesmo ali. Até algumas pessoas comentaram, foi falha. Eu não achei falha, tipo assim, uma bola difícil no chão, rasteira. Não acho uma bola fácil de se defender. E o que falhou, na minha opinião, foi os jogadores do Corinthians que estavam ali naquela primeira bola, que não conseguiram cortar. E ninguém acompanhou o Danilo, né? O Danilo foi lá e ninguém acompanhou ele pro rebote, né? Tipo assim, meio que deixaram o Cássio sozinho na jogada. Então, acho que era até Gil que tava marcando ele de novo. Isso. Ficou parado. O pessoal comentou muito de Gil, que de Gil ter falhado, né? Porque ele fez o pênalti e teve esse lance aí que o Gil ficou parado na área. Mas, assim, foi premiado, na minha opinião. Foi o melhor jogador em campo, indiscutivelmente, assim. Danilo jogou muito e merece seleção, na minha opinião. Com não certeza. só pelo jogo de ontem, mas por tudo Pelo que vem fazendo. Marca bem, sabe sair jogando. Pouquíssimos casos aqui no Brasil de jogadores que fazem essas funções com total perfeição, né? Ontem foi perfeito, assim, coroou todos esses jogos que ele já tinha feito bem. Aí nos últimos 10 minutos o Corinthians tentou dar aquele abafa meio desorganizado, né? Meio tipo assim, na garra mesmo. Você viu que não tinha uma estratégia definida de como atacar, até porque também é o terceiro jogo do técnico, e ele pegou 2 clássicos nesses 3 jogos. É bem complicado você armar um time para pegar times que já estão montados há algum tempo, principalmente o time do Palmeiras, né? Como você disse, já está há quase 2 anos já na mesma estratégia direitinho. Joga bem ou joga mal, enfim, mas ganha. Que é o que a torcida quer saber. Né? Eu sou corintiano, mas eu não acho essa, como é que se diz, essa crítica que fazem ao Palmeiras e até o treinador, acho totalmente, para mim, até uma covardia que fazem com ele, né? Porque o cara é campeão de tudo, basicamente, né? Só não ganhou o Mundial, mas tipo, isso é um acaso mesmo. Realmente é muito difícil você ganhar um Mundial de Clubes, né? O pessoal fala, não ganhou e tal, fica aquela chacota, mas realmente é muito difícil ganhar um Mundial de Clubes. E ele ganhou o resto tudo. Tudo que você possa imaginar, a Abel ganhou. Então, na minha opinião, não existe futebol bonito ou futebol feio. Existe futebol que é efetivo e ganha jogos. E o de Abel é perfeito. Tipo assim, hoje no Brasil, para mim, os melhores times são Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. O Corinthians vai se tornar a quarta força, na minha opinião. Mas, assim, isso não vai ser para agora. A sorte do Corinthians, na minha opinião, é porque a Libertadores, que é o torneio assim, né, dos clubes que aqui do Brasil disputam, né, vamos dizer assim, o mais renomado, é que a Libertadores é longa, né? Então, tipo assim, mesmo que classifique em primeiro ou segundo no grupo, classificando, você vai ter um tempo. Isso, é você classificar e depois, quando o time já vai estar mais jogando vários jogos juntos, né, vai estar melhor. Então, talvez o Corinthians surpreenda, né? Mas os favoritos continuam sendo Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, e eu colocaria o River Plate também, né, pro futuro. Mas voltando a falar do segundo tempo, eu acho que no final do jogo as substituições de Vitor foram boas. Fagner saiu, parece que machucado. Eu vi alguns comentários que ele pediu para sair, então deve ter sido alguma coisa, né? Mas eu gostei da entrada de Adson, porque realmente o Mosquito tinha sido anulado dentro de campo. Ele não fez nada no jogo todo. Não conseguiu jogar. Foi totalmente anulado. Adson entrou bem, né? Teve até uma chance, né? Que chutou, que o Everton fez uma defesa, assim. Realmente, é difícil ali daquela bola ser gol, né? Mas ali foi uma tentativa, né? Exato. Tipo assim, pelo menos tentou. E Mantuan também entrou bem. Também, na minha opinião, entrou bem, assim, insinuoso. Fez o que Fagner não fez. Tipo assim, tentou ir pra cima do Palmeiras. Incomodou, né? Mesmo desorganizadamente, quando se incomodou. Teve até aquele lance, né? Que no finalzinho do jogo, né? Que
Juliano cabeceou, né? Que o Everton não conseguiu tirar a bola, que Juliano cabeceou, que pra mim ia ser gol aquela bola ali. Teria a questão do VAR também, né? Se ia ser a bola ter saído ou não. Eu acho que tivesse sido gol, o VAR não ia anular, porque a imagem não é conclusiva. E aí, quando não é conclusiva, vale a decisão de campo. De Então, campo, exato. ninguém ia saber se a bola realmente tinha saído ou não. Porque pelo menos naquelas imagens lá, eu não vi, não tive certeza se a bola saiu ou não. A não ser que tivesse Então, outra câmera, né? é isso. Mas eu acho que o resultado foi justo, mas eu gostei, achei o Corinthians melhor no segundo tempo. Se tivesse jogado esse primeiro tempo, Da mesma o forma. primeiro tempo da mesma forma, talvez tivesse conseguido um empate, ou até mesmo uma vitória num lance, né? Porque realmente Roger Guedes, apesar do primeiro tempo acho que bem abaixo, ele foi a única pessoa lá que tentou alguma coisa diferente, né? Então até o pênalti, né, que você comentou, que realmente foi indiscutível, foi um vacilo do cara do Palmeiras, né? Deixou o cara tomar a frente, e o cara forte, né, imponente, ele não deveria ter feito aquilo, né? Porque tinha outro jogador do Palmeiras, eu acho que não ia dar em nada aquela jogada, mas ele conseguiu, né? E realmente não tenho o que reclamar. Fiquei um pouco de medo na hora dele bater o pênalti, né? Porque não tava o meu Rafael Veiga não estava em campo, né? Que é o Fábio Santos, mas bateu o pênalti muito bem. Mas assim, se fosse resumir, eu acho que o resultado foi justo. Porque assim, se tivesse um vencedor, tinha que ser o Palmeiras, na minha opinião. Aí, pra gente encerrar essa discussão aí, ponto positivo do Corinthians no clássico. Eu gostei de Adson e gostei de Mantuan. Não sei como é que Vitor vai conseguir colocar ele em campo. E eu até senti falta de Cantillo, né? Talvez você, palmeirense, não sabe, não acompanha tanto os jogos do Corinthians, mas como ele foi convocado para a seleção, o treinador não quis colocar ele. Ele foi convocado para a seleção colombiana, mas eu acho que ele daria um dinamismo melhor, porque Renato Augusto realmente não estava conseguindo jogar. Talvez você substituindo Renato Augusto por Cantillo fizesse alguma diferença ali. Mas eu gostei de Roger Guedes, assim, não pipocou, jogou assim, realmente, jogo grande, é isso que a torcida do Corinthians espera dele. E Adson e Mantuan que entraram muito bem, na minha opinião. Talvez no futuro aí, principalmente agora esse jogo que vai ter no final de semana não vai valer nada, então é só um jogo para cumprir tabela, talvez esses rapazes, eles entrem para ser titulares. Então acho que, resumidamente, Adson e Mantuan. Valer nada mais ou menos, né? Porque ele ainda tem aquela questão da, Tem da tabela de jogar em tabela, casa, né? definir, só não vai definir em casa se ganhar, por exemplo, contra o Palmeiras, né? Mas se perder, eu acho que ele ainda pode ser alcançado pelo São Paulo, se eu não estiver enganado. Isso. No lado do Palmeiras, cara, o Danilo, sensacional, jogou uma partida, acho que de todas as partidas que ele jogou no Palmeiras, essa foi a melhor. Renato Augusto não ganhava bola contra ele, entendeu? E a intensidade física do Palmeiras, que o primeiro tempo ficou em cima o tempo todo e até metade do segundo tempo também estava na garra ali, só depois que foi cansar, porque aí não tem como, né? E em termos de, agora indo para ponto negativo, o Murilo falhou no pênalti, no lance do pênalti, e ele falhou no segundo tempo contra Roger Guedes também, que quase resultou no lance de gol pro Corinthians. Então eu sei que ele estava jogando na Europa, aqui o futebol é mais explosivo do que na Europa. Na Europa é mais cadenciado, então talvez ele tenha que se adaptar. É um bom zagueiro, mas ele tem que se habituar ao futebol brasileiro novamente para poder brilhar aqui. E um ponto negativo do Corinthians. O ponto negativo, eu achei, assim, né? O Lucas Piton, pra mim, foi o maior ponto negativo, assim. Não teve, mas eu também achei bem abaixo, partidas bem abaixo, principalmente de Paulinho e de Renato Augusto. Acho que foram os três, assim, nota mais negativas, né? Faltou eles jogarem o que eles sabem jogar, né? Principalmente Paulinho, porque, beleza, Renato Augusto estava marcado, ok, mas sei lá, inverter a posição, fazer algo diferente, entendeu? Tipo assim, confundir o meio de campo do Palmeiras. Foi algo que realmente eles não. Assim, pela experiência deles, eu esperava algo mais, né? Assim, Falta o jogadores técnico cascudos, né? conhecer os jogadores do time dele também, para poder, tipo, olha, fulano, você tá parado, tá preso aqui, vá pelo outro lado, inverta com. Porque às vezes, por mais que eles queiram, precisa do dedo do técnico, né? Ele não vai mudar de posição sem o técnico autorizar ou citar alguma coisa. E é isso aí, né? Eu espero que vocês que acompanham esse vídeo aí gostem das nossas análises. Tem alguma coisa para finalizar aí? Não, eu acho que o futuro do Corinthians é bom e eu acho que os próximos clássicos vão ser ainda melhores ainda, Mais na minha disputado, opinião. né? É. Eu também acho que o Corinthians tem futuro se o técnico vingar, se a imprensa der tempo pro técnico, né? Porque aqui no Brasil é muito complicado isso aí. Tem técnico que ganha tudo e a imprensa ainda critica que só. Imagine É verdade, né? o cara que Imagina o que não tá ganhando, né? ele perdeu 2 clássicos agora, mas enfim, um foi o primeiro jogo e o outro contra um Palmeiras de 2 anos já
ganhando tudo aí. Ganhando muito, né? Tudo não, mas ganhando muito. Então era complicado realmente, mas eu espero que ele vá se cadenciando no time aí, vá criando uma história boa no Corinthians. Mas Até pra isso é quê? muito bom. Pra ter uma Muito rivalidade bom pro maior, futebol né? brasileiro, né? Também, e assim, tá precisando, né? Porque em São Paulo, basicamente, só tem um Palmeiras, né? Então, tipo assim, nos últimos anos, né? Porque São Paulo tá fraco, Santos também não tá, essas coisas todas. Então, o Corinthians precisa ser o adversário do Palmeiras, né? E pra competir, né? Também. É isso aí. Eu tô feliz que o Palmeiras ganhou. E aí, Não é bom perder o clássico, né? Mas assim, eu fico feliz pelo futuro, né? E pela mudança de postura do Corinthians que eu acho que vai render bem, né? No futuro. Não agora, mas vai render. e é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Eu espero contar com vocês na próxima. E valeu. Eu, pessoal.